Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Estamos começando um tema novo e aqui a gente vai fazer uma transição de períodos históricos. A gente está saindo da Idade Média e indo para a Idade Moderna. E para fazer essa transição, a gente vai usar a história de um país cuja nossa história, a história do Brasil, está ligada a ele, porque afinal de contas nós fizemos parte do império deles. Estamos falando de Portugal. Nesses vídeos, nessa sequência de vídeos, a gente vai falar um pouco da formação de Portugal, como Portugal vai se tornar um país, porque Portugal era um feudo dentro de um outro reino, como que Portugal vai se tornar um país independente, e o processo histórico que vai fazer Portugal ser o primeiro país a se aventurar em viagens pelo Oceano Atlântico, buscando novos territórios e novas rotas comerciais. E é no contexto dessas aventuras portuguesas pelo Oceano Atlântico que eles vão acabar chegando no território que depois viria a ser chamado de Brasil. Então, ao longo desses vídeos, a gente vai ver um pouco da história de Portugal e isso vai servir um pouco como revisão da Idade Média, porque a gente vai falar de nobre, de servo, a gente vai falar de feudalismo, a gente vai falar de vários temas relacionados à Idade Média, então isso vai servir como revisão. E também a gente vai introduzir a Idade Moderna, a partir do contexto das grandes navegações. Então, nós teremos os vídeos sobre Portugal e sobre as grandes navegações. Primeiro de tudo, pessoal, vamos entender o contexto da formação de Portugal. Portugal está localizado na Península Ibérica. Península Ibérica é um território da Europa, que vocês estão vendo ali no mapa, onde hoje ficam Espanha e Portugal. Portugal está na parte ocidental, ou seja, está a oeste na Península Ibérica. Ao longo da Idade Média, a Península Ibérica passou por vários domínios, né? Já na Antiguidade, a Península Ibérica era parte do Império Romano. Na Idade Média, a Península Ibérica sofreu, assim como toda a Europa, com as invasões bárbaras. E formaram-se na Península Ibérica vários reinos bárbaros, que depois se tornaram reinos cristãos. Mas no século VIII, mais precisamente no ano de 711, os muçulmanos invadiram a Península Ibérica. A Península Ibérica passou a fazer parte do Império Islâmico. Quando o Império Islâmico se fragmentou em vários reinos islâmicos independentes, a Península Ibérica, o território que vocês estão vendo destacado em verde ali da Península Ibérica, passou a ser o Califado de Córdoba. Califado é um reino islâmico. Então, Califado de Córdoba, porque Córdoba era a capital do Império, aliás, era a capital desse reino. A cidade de Córdoba, hoje pertencente à Espanha, era a capital desse califado. Córdoba é o nome espanhol, na verdade, o nome árabe seria Cúrtuba, como está escrito ali no mapa, no pontinho destacado em vermelho. Só que a Península Ibérica, ela chegou a ser quase totalmente dominada pelos muçulmanos, mas ao norte resistiam ainda alguns reinos cristãos, mais precisamente 4 reinos cristãos. Os reinos de Leão, o reino de Castela, Navarra e Aragão. Esses 4 reinos faziam parte ali, estavam na Península Ibérica, ao norte desse Califado de Córdoba. Então a Península Ibérica foi quase completamente dominada pelos muçulmanos, isso durante a maior parte da Idade Média. Pois bem, como vocês devem se lembrar na aula sobre cruzadas, eu expliquei para vocês que as cruzadas foram um movimento de expansão do cristianismo de dentro da Europa para fora da Europa. Então as cruzadas mais famosas, que foram as que a gente estudou nas aulas de Idade Média, foram as cruzadas em direção ao Oriente, para a reconquista de Jerusalém. Mas eu disse para vocês que outras coisas também fizeram parte desse contexto de cruzadas. E no século XI, com o início das cruzadas, no final do século XI, com o início das cruzadas, os cristãos que viviam ao norte da Península Ibérica, tomados por esse sentimento de cruzadas, tomados por esse fervor religioso causado pelas cruzadas, resolveram reconquistar os territórios da Península Ibérica, que lá no começo da Idade Média eram cristãos. A Península Ibérica inteira era cristã, e aí no século VIII os muçulmanos invadiram e tomaram a maior parte da Península Ibérica. Então os reinos do norte da Península Ibérica, os reinos cristãos do norte, iniciam um processo de tentativa de reconquistar a Península Ibérica. E esse processo é conhecido como justamente
Reconquista, a Reconquista da Península Ibérica. A Reconquista da Península Ibérica faz parte do contexto das cruzadas, então dá para a gente considerar a Reconquista como uma cruzada, ou como uma série de cruzadas, porque na verdade é um processo que vai levar vários e vários anos, dura alguns séculos a Reconquista da Península Ibérica. E esse processo de reconquista da Península Ibérica é muito importante para a gente entender tanto a formação de Portugal quanto a formação da Espanha. Então, entre os séculos XI e XV, os cristãos da Península Ibérica conseguem uma série de vitórias contra os muçulmanos e vão empurrando os muçulmanos cada vez mais ao sul. Então vocês podem ir acompanhando pelas cores. A gente tem ali o amarelo era o que eram os reinos cristãos no norte da Península Ibérica, bem pouquinho. Já a partir do século X eles conseguem tomar alguns territórios que eram dos muçulmanos. E aí no final do século XI começa o processo de fato de cruzadas. E aí os cristãos vão avançando, tomam aquele território em laranja ali que vocês estão vendo, depois o vermelho, depois o marrom, até que sobra só aquela faixinha verde ao sul da Península Ibérica, que vai ser reconquistada no ano de 1492. Em 1492 é a expulsão definitiva dos muçulmanos da Península Ibérica, e ela vai ser totalmente dominada por cristãos novamente. Aí vocês estão vendo aí que é um processo de vários séculos, mas que os cristãos vão progressivamente vencendo. Então aí já tem uma diferença com as cruzadas em relação ao Oriente. As cruzadas na Península Ibérica elas foram vitoriosas, elas foram vencendo progressivamente. A cada novo ataque, os cristãos iam tomando novos territórios, diferentemente do que aconteceu em Jerusalém, que os cristãos venciam e eram derrotados, depois venciam, eram derrotados, e aí começaram a ser derrotados em sequência. Então, esse contexto de cruzadas tem muito a ver com a formação da Espanha e de Portugal. Reparem que a gente ainda não está falando de Espanha, a gente está falando dos reinos cristãos que existiam na Península Ibérica. E ali já está aparecendo o nome Portugal, mas Portugal no século XI ainda não existe. A gente já vai falar da formação de Portugal. Pois bem, nesse contexto de cruzadas, o rei de Leão e Castela, então ele era o mesmo rei que unificou dois reinos. Os reinos de Leão e Castela foram unificados por esse rei, o rei Afonso VI. Ele era rei dos dois reinos. Afonso VI viveu entre 1042 e 1109. E durante o seu reinado, ele foi um dos maiores líderes da Reconquista. Então ele foi um dos reis que mais avançou na Reconquista, foi um dos reis que mais infligiu derrotas aos muçulmanos do Califado de Córdoba. Então ele foi importante nesse processo de reconquista e de fortalecimento dos reinos cristãos dentro da Península Ibérica. Para conseguir conquistar novos territórios e defender esses territórios conquistados, o rei Afonso VI fez o que os reis da Idade Média faziam. O que os reis da Idade Média faziam, vocês estão lembrados? Para defender um território, eles chamavam um nobre, um guerreiro, um cavaleiro, a quem ele dava o título de nobreza, e em troca da fidelidade desse guerreiro e da ajuda militar que esse guerreiro prestaria, ele concedia um feudo, e muitas vezes esse feudo era um território. Pois bem, Afonso VI chamou alguns nobres franceses e ofereceu para esses nobres franceses, como recompensa, os territórios que eles conquistassem como feudos. Então, se eles vencessem os muçulmanos em determinados territórios, esses territórios ficariam para eles como feudos. Esses territórios fariam parte do reino de Afonso VI, do reino de Leão e Castela, mas seriam administrados por esses nobres como feudos. Entre os feudos que ele ofereceu, existia um condado. Condado é governado por um conde. Conde é o título de nobreza. Esse condado era o condado portucalense. Um dos feudos, então, que ele oferece para esses nobres franceses é o condado portucalense. Então, vejam bem. O condado portucalense era um território da Península Ibérica que o rei Afonso VI quer anexar ao reino de Leão e Castela. E o reino de Leão e Castela é um dos reinos que vai dar origem à Espanha depois. Então, a princípio, esse condado portucalense, que depois vai se tornar Portugal, ele era dominado por muçulmanos e foi conquistado nesse processo da reconquista pelo rei de Leão e Castela com a ajuda de nobres franceses. Aí temos no mapa o condado portucalense. Ali do lado esquerdo nós temos o Oceano Atlântico. Esse mapa está em francês, pessoal, porque foi o mapa que eu consegui.
mapa bom mostrando o condado portucalense, por isso que ele está em francês. Então aqui a gente tem o Oceano Atlântico, e essa mancha azul aqui é o condado portucalense. Por que ele se chama condado portucalense? Porque a cidade mais importante desse condado era a cidade de Porto Cali, que hoje é conhecida como Porto. Então, a importante cidade do Porto, em Portugal, era o nome grego dessa cidade era Porto Cali. Foi uma região que teve alguma colonização grega na antiguidade, enfim, então daí vem esse nome Porto Cali. Então reparem que é um território pequenininho ali na Península Ibérica, relativamente pequeno, né? Ainda não tem, por exemplo, Lisboa. Lisboa está bem mais ao sul. Lisboa ainda não fazia parte do condado portucalense. E aqui, Castilha é o reino de Castela. Então, o rei de Leão e Castela oferece aos nobres franceses feudos em troca da ajuda na luta contra os muçulmanos. E sai vitorioso. Mas o que acontece? O nobre francês que conquistou o condado portucalense e recebeu o condado portucalense como recompensa por sua ajuda nas lutas contra os muçulmanos foi Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques era um nobre francês. Ao norte do condado portucalense existia um outro condado que era o condado de Galícia, que foi oferecido ao irmão de Afonso Henriques. Só que o irmão do Afonso Henriques não prosperou nesse condado de Galícia, ficou um tempo, depois abandonou. Afonso Henriques foi para o condado portucalense, se fixou lá e fez esse condado prosperar. Então ele se tornou um feudo próspero. E ele foi nomeado o Conde Portucalense. Dom Afonso Henriques era o Conde Portucalense. Até que no ano de 1139, Dom Afonso Henriques achou que seu condado estava muito próspero, muito rico. E que seu condado não merecia ser apenas um feudo, um condado. Ele achava que ele tinha poder suficiente e seu condado tinha riqueza suficiente para ser um reino independente, para se separar do reino de Leão e Castela. E aí Dom Afonso Henriques fez uma coisa que não era comum entre os nobres na Idade Média. Ele rompeu com seu juramento de fidelidade ao rei Afonso VI, o rei de Castela. E Dom Afonso Henriques se autoproclama rei. Ele se autoproclama rei do que agora não era mais o condado portucalense, passaria a ser o reino portucalense, ou reino de Portugal. Então ele desafia o poder do rei de Castela e se separa e proclama-se independente de Castela e Leão. Cria um reino novo. Então o condado portucalense vira o reino de Portugal. Então percebam esse processo. Portugal era um feudo e o seu nobre, o seu conde, resolve transformar o seu feudo em reino e se separar do reino. Algo, como eu disse, que não era comum na Idade Média, mas Dom Afonso Henriques faz isso que era pouco comum. Ele toma essa atitude de proclamar o seu feudo como um reino. E, como rei desse novo reino, ele chama nobres para ajudá-lo a continuar lutando contra os muçulmanos. Sempre tem, ao sul desses reinos cristãos na Península Ibérica, ao sul sempre tem muçulmanos. Então, se eles forem em direção ao sul, eles vão encontrar territórios dominados por muçulmanos e eles vão seguir lutando contra os muçulmanos. Então, Afonso Henriques, como rei de Portugal, ele segue lutando contra os muçulmanos e conquistando novos territórios, assim como o reino de Castela e Leão seguia lutando contra os muçulmanos, tentando conseguir novos territórios. E Dom Afonso Henriques, com a ajuda de cavaleiros que participaram da Segunda Cruzada, que voltaram da Segunda Cruzada, né, sem grande sucesso, ele chama esses cavaleiros para Portugal e com a ajuda deles consegue avançar em direção ao sul, até chegar na cidade de Lisboa. Lembram, né, no mapinha que eu mostrei? Lisboa está bem mais ao sul, ó. Então a gente tem aqui, né, o condado portucalense, que eu já mostrei para vocês no centro, e Lisboa está bem mais ao sul. Então, com a ajuda dos cavaleiros
da Segunda Cruzada, ele consegue expandir seus territórios até Lisboa. Então ele expande bastante o Reino de Portugal. Cresce bastante o Reino de Portugal sob Dom Afonso Henriques. E ao chegar em Lisboa, Lisboa fica num ponto muito estratégico, porque em Lisboa você tem a saída para o oceano pelo rio Tejo, o rio Tejo. Então o rio Tejo, ele é a ligação do Oceano Atlântico com uma das ligações, né, do Oceano Atlântico, a principal ligação do Oceano Atlântico com a Península Ibérica. E Lisboa até hoje é o principal porto de Portugal. É de onde saem os principais navios, é de onde partiam os navios para as expedições que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, por Lisboa ser um ponto estratégico, ele transforma Lisboa em capital do Reino de Portugal. Então é a partir daí que Lisboa se torna a capital de Portugal. Então, de novo, recapitulando. Portugal era um feudo. Esse feudo foi entregue a Afonso Henriques, por ele ter ajudado o rei de Castela e Leão a vencer os muçulmanos. Dom Afonso Henriques resolve transformar o seu feudo em reino, e como rei de Portugal, ele chama mais cavaleiros e continua lutando contra os muçulmanos, expandindo seu reino até chegar em Lisboa e transforma Lisboa em capital de Portugal. Vocês estão percebendo aqui que a gente está falando de vários conceitos da Idade Média, né? Nobre, feudo, enfim, né? Os juramentos de fidelidade, muçulmanos, várias coisas que a gente estudou na Idade Média estão aparecendo aqui na história de Portugal. E aí o mapa da Península Ibérica muda. A gente tem uma nova configuração da Península Ibérica. Percebam aqui que Portugal, aqui contornado de azul, vem até Lisboa, ó Lisboa aqui no sul de Portugal. Hoje Portugal é bem maior do que isso, mas nesse momento Portugal chegou até aqui. Aí nós temos aqui em laranja o Reino de Leão, aqui esse vermelhinho meio rosa o Reino de Castela, aqui em amarelo o Reino de Navarra e em verde o Reino de Aragão. Aqui a região de Barcelona era um condado também, era um outro feudo ligado ao Reino de Aragão. E aqui ao sul a gente ainda tem o Califado de Córdoba. Ele ainda existe, mas ele está bem menor do que era antes, porque os reinos cristãos foram tomando territórios do Califado de Córdoba. Pois bem, Dom Afonso Henriques, como rei de Portugal, ele toma uma série de medidas para desenvolver esse reino. Primeiro, ele incentiva o povoamento das terras que ele conquista. E como que ele incentiva esse povoamento? Ele oferece castelos aos nobres e terras para as ordens religiosas. Então, as ordens religiosas, aquelas ordens religiosas da Igreja Católica que a gente estudou na Idade Média, como franciscanos, como beneditinos, como os dominicanos e assim por diante, para que os territórios fossem ocupados, ele oferece terras a essas ordens religiosas para que elas montem mosteiros, para que elas façam igrejas, para que elas ocupem esses territórios. E além disso, ele oferece feudos a nobres, para que esses nobres ocupem essas terras, atraiam camponeses para trabalhar nessas terras e construam castelos para que ali eles sejam, né, para proteger a população. E ele próprio ajuda a construir castelos e oferece castelos como feudos, né? O próprio Afonso Henriques, ele ajuda os nobres a se desenvolverem, a se manterem e a controlar essas terras. Em troca, como qualquer rei medieval, ele exigia lealdade, exigia que as cidades portuguesas fossem defendidas pelos nobres e exigia pagamento de tributos. A diferença de Dom Afonso Henriques para os outros reis medievais é que, apesar de oferecer os nobres, oferecer feudos aos nobres, ele não perdia tanto poder, porque a gente estudou que na Idade Média o sistema feudal fazia com que o rei enfraquecesse e os nobres, por terem controle absoluto sobre os territórios que administravam, acabavam tendo mais poder do que os reis. Dom Afonso Henriques conseguiu estabelecer suas relações de suzerania e vassalagem, né, ele suzerano com seus nobres vassalos, de modo que ele mantivesse a influência sobre os territórios. Isso porque ele não simplesmente dava o feudo e deixava que os nobres fizessem o que quisessem com o feudo. O Afonso Henrique ajudava os nobres a se instalar nos feudos. Então, os nobres, de certa forma, tinham uma dívida, mesmo que fosse de gratidão,
para com Afonso Henriques. Então Afonso Henriques mantinha um certo poder e uma certa influência sobre os nobres. Ele não perdeu tanto poder como os outros reis medievais. Afonso Henriques acabou sendo, em relação aos seus próprios domínios, um dos reis mais poderosos da Europa. Só que ele tinha dois problemas. Ele estava tomando territórios dos muçulmanos e ele tinha se separado do reino de Castela e Leão. Os muçulmanos queriam os territórios de volta. O rei de Castela e Leão queria Portugal de volta, porque era um feudo do reino de Castela e Leão e que se separou. Então, o Afonso Henriques era constantemente ameaçado tanto pelo rei de Castela e Leão, que queria reanexar Portugal, quanto pelos muçulmanos, que tentavam retomar os territórios conquistados por ele. O que Dom Afonso Henriques fez? Ao invés dele chamar mais nobres e dividir mais o poder, ele fez o contrário. Ele centralizou os poderes do reino de Portugal nas mãos dele e ele se tornou uma espécie de coordenador dos nobres. Então ele centralizou os poderes e coordenava as ações dos nobres. Isso fazia com que ele mantivesse o controle sobre o reino. Então, de novo, diferentemente dos outros nobres que acabaram perdendo poder ao distribuir feudos, Dom Afonso Henriques conseguiu manter o poder mesmo com a distribuição dos feudos, porque ele conseguiu fazer com que Portugal tivesse uma forte aliança entre os nobres e ele, e os nobres se submetiam à coordenação dele para que ele controlasse e coordenasse a defesa do reino como um todo. Então os nobres estavam submetidos ao poder de Dom Afonso Henriques. Além disso, Dom Afonso Henriques fez alianças com os burgueses, algo que na Idade Média os reis ainda estão aprendendo a fazer, pensando em se aliar à burguesia para aumentar o poder, algo que vai ser mais comum só no final da Idade Média. Lá no século XII, Dom Afonso Henriques já fazia. Ele já se aliava com a burguesia porque sabia que a burguesia traria dinheiro, traria impostos. Então, o comércio desenvolvido traria riquezas para Portugal e essas riquezas ajudariam ele a manter exércitos bem equipados, a construir muralhas, a defender seus territórios. Então, Afonso Henriques tinha poder sobre a nobreza e tinha o apoio da burguesia, que concedia a ele, que ajudava ele a ter um poder econômico também. Então, Afonso Henriques tinha domínio sobre a nobreza, alianças com a burguesia, e ele, como rei, adotava medidas que protegiam o comércio e favoreciam a burguesia. Tendo os nobres sob controle, tendo a burguesia, que trazia dinheiro para Portugal, como aliada, ele se tornou o único rei verdadeiramente forte no século XIII. Então, ali no final da Idade Média, o único rei que realmente tinha poder, que concentrava poder em suas mãos e que era mais poderoso do que o conjunto dos seus nobres, era Dom Afonso Henriques. Então, Portugal é considerado o primeiro Estado Nacional moderno. O que é um Estado Nacional moderno? É quando você tem um país com um governo que exerce de fato poder sobre todo esse território, e você tem ali uma população que se considera toda ela súdita do mesmo rei, súdita do mesmo governante. Portugal era o único reino que tinha essas condições no século XIII, e foi o primeiro reino a ter essas características. Muitos historiadores falam que o Estado Nacional surge no final da Idade Média, com a unificação da França e da Inglaterra, mas na verdade muito antes da França e da Inglaterra, Portugal já era um Estado Nacional. Então Portugal foi o primeiro Estado Nacional. Portugal, na Idade Média, já tinha uma configuração de governo semelhante a que o restante da Europa só teria na Idade Moderna, que a gente vai estudar, inclusive são os nossos próximos assuntos. Então, Portugal foi pioneiro nisso também, graças à ação de Dom Afonso Henriques, que centralizou o poder em suas mãos lá em Portugal. Enfim, pessoal, aqui nesse vídeo a gente falou da formação de Portugal. No próximo vídeo a gente vai falar de algumas transformações, algumas características que aconteceram após a formação de Portugal e que vão explicar por que Portugal vai ser o primeiro país a se lançar no oceano em busca de novas rotas comerciais. Até o próximo vídeo.